pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu venho para te perguntar, onde está a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir? Quem nunca se fez essa pergunta e quem nunca colocou isso como um direito absoluto no dia a dia aí, quando vai passar num pedágio, quando está sendo restringido aí de entrar ou sair de algum lugar? Onde está nosso direito de ir e vir? Hoje a gente vai estudar a liberdade de locomoção, que trata justamente do nosso direito de ir, vir, permanecer. Do artigo 5º da Constituição Federal nos traz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, esse é o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal. É o vulgo direito de ir e vir. Mas ele contempla, além do direito de ir e vir, o direito de permanecer também. Por que não? E o que acontece se esse nosso direito de ir e vir for violado? A restrição à nossa liberdade de locomoção, ela implica num possível habeas corpus. Acho que é um dos termos jurídicos mais conhecidos aí, por quem é leigo no direito ou para quem está começando agora, o habeas corpus. É justamente quando você está impedido de ir, vir ou permanecer em algum lugar. A sua liberdade está sendo comprometida, você está sendo privado de algo. Então, você impetra um habeas corpus e nesse momento você tem o judiciário analisando se a sua vedação à liberdade, se a sua restrição à liberdade é caso de intervenção judicial. E teremos aí o caso de efetiva violação, em que será preciso entrar com um habeas corpus reparatório, ou seja, para reparar os danos que te causou o cerceamento à sua liberdade de locomoção. Então você está impedido de se locomover ou impedido de permanecer em algum lugar. Você impetra um habeas corpus reparatório, nesse caso, para reparar a sua situação atual. Mas existe um outro caso, uma outra possibilidade, que é quando há uma ameaça à sua liberdade de locomoção. Nesse caso, você impetraria um habeas corpus preventivo, entendeu? Mas aí, você está falando você impetraria. Eu nem sou advogado. Exatamente. Não é necessário ser advogado para impetrar um habeas corpus. Existe um caso curioso em que um presidiário fez um habeas corpus num lençol, que era o que ele dispunha naquele momento. E esse habeas corpus, salvo engano, foi acolhido. Se não foi acolhido, deixa nos comentários aqui. Railson, você errou, não foi acolhido. Então, ele impetrou um habeas corpus num lençol, enviou ao juiz e esse habeas corpus, pelo que eu soube, foi acolhido. Então, existe a possibilidade de qualquer pessoa impetrar aí um habeas corpus em benefício de qualquer outra pessoa. Railson, mas você falou aí da prisão. Habeas corpus, nesse caso, é reparatório, porque o cidadão está preso. Exatamente. Mas e se um idoso está sendo encaminhado aí por uma clínica de idosos e ele ainda tem plena convicção, tem pleno exercício de suas faculdades mentais, ele não quer ir para uma clínica, ele tem uma casa, ele tem uma residência, ele tem plenas condições de morar sozinho, de se virar, ainda não está na idade incapacitante. Então, o que ele faz quando ele vê que a família dele está em vias de enviá-lo para uma clínica de idosos? Ele pode impetrar um habeas corpus preventivo. Nesse caso, a liberdade dele está sendo posta em risco. Ele está em vias de perder sua liberdade de ir, vir e permanecer. Permanecer onde? Em sua residência. Então, nesse caso, habeas corpus preventivo, para que a hora que a família ou a hora que os enfermeiros forem buscá-lo, ele apresenta aquele papelzinho lá e fala: opa, o juiz me concedeu o direito de permanecer na minha casa. Então, nesse caso, ele não vai ser incomodado, porque ele foi contemplado aí pelo judiciário com o direito de permanecer onde bem queira. É o artigo 5º, inciso 15, produzindo seus efeitos. Mas, como nem tudo são flores, temos aí algumas exceções a essa regra. Então, primeiramente, eu quero frisar que o STF já reconheceu que não é absoluto o direito de locomoção. Portanto, a gente tem alguns casos aí em que, por exemplo, a administração pública, ela pode interditar uma rua. Nesse caso, não é seu direito ir, vir e permanecer naquela rua. A rua está interditada em prol do exercício de outro direito. Então, a gente tem um conflito de direitos constitucionais em que um dos direitos passa a ser preponderante naquele momento. E, nesse caso, a administração opta por interditar determinada via e te dá a possibilidade de passar por outra via. Então, nesse caso,
o direito de ir, vir, permanecer não é absoluto, ele está sendo relativizado. Outra exceção é a vigência do estado de sítio. Já falei no vídeo anterior e nesse vídeo ele também vai ser uma exceção, estado de sítio. Nesse caso, o Estado ele pode prever alguns locais onde os cidadãos deverão permanecer em determinados momentos. Então, o estado de sítio, no artigo 139 da Constituição, também ele vem a ser uma exceção a essa regra da liberdade de locomoção. Temos também a cláusula de reserva legal, que é quando um estrangeiro chega ao Brasil, ele necessita de visto para aqui adentrar. Pois reparem que no inciso, o início dele prevê que todos têm a liberdade de locomoção, todas as pessoas. Isso inclui brasileiros e estrangeiros. Então, o estrangeiro, a partir do momento que ele entra no Brasil, que ele tem o seu visto, que ele tem toda a documentação necessária, ele vai ter a sua liberdade de locomoção. Ir, vir, permanecer, tudo de acordo com o seu visto. E isso está disposto no artigo 40 da Lei 6.815, de 1980. E um último questionamento que você pode me fazer é o pedágio. Railson, o pedágio ele não viola a minha liberdade de ir e vir, o meu direito de ir e vir? Em regra, não. Por quê? Porque o pedágio ele é previsto em lei, tá? É uma norma infraconstitucional. Então você tem lá no Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, que ultrapassar a cancela do pedágio sem pagá-lo devidamente configuraria uma infração de trânsito, tá? O entendimento aí dos estudiosos na área é de que a partir do momento que você tem o direito de pegar uma via alternativa, ou que você pode, por exemplo, passar de bicicleta, passar caminhando, passar com outra forma de condução, você não teria um cerceamento absoluto. Porém, tudo isso é muito discutível, é uma questão que, apesar de suscitar dúvidas, ela é absoluta aí no entendimento doutrinário, no entendimento dos tribunais, o pedágio é lícito.